Bianca Alves já estava acordada desde as 3 da manhã. A massa dos pães descansava no balcão. O cheiro de café fresco enchia a pequena padaria da Bela Vista. E a cidade ainda parecia adormecida. Era assim, todos os dias trabalho duro, contas apertadas. Mas uma paz simples, que ela aprendia a valorizar. Até que, naquela manhã, tudo mudou. Enquanto colocava as primeiras fornadas para assar, Bianca ouviu um barulho estranho vindo da rua. Passos apressados, respiração pesada. Como se alguém fugisse do próprio ar. Ela saiu até a porta menos e viu um homem parado no meio da calçada. Curvado, as mãos tremendo, alto, elegante, terno, impecável, mas completamente tomado pelo pânico. Os olhos dele estavam abertos demais, como se procurassem algo que não existia. Bianca correu até ele. Moço, você está bem? Ele não respondeu. Sua respiração era curta, descontrolada. O suor descia pela têmpora e as mãos tremiam como se fossem escapar do corpo. Bianca reconheceu na hora uma crise de pânico severa. Vem comigo. Respira comigo. Ela segurou seu braço, guiando-o para dentro da padaria. Por um segundo, ele pareceu resistir. Talvez por orgulho, talvez por medo, mas seu corpo cedeu. Bianca o sentou em uma cadeira, abaixando-se à sua altura. Olha para mim. Inspira. Assim. Ele tentou. Falhou. Tossiu entre respirações. Bianca pegou sua mão, grande, fria menos, e colocou contra o peito dela. Sente. Assim. No meu ritmo. Você consegue... O toque a surpreendeu. A reação dele, mais ainda, aos poucos. A respiração foi se alinhando ao ritmo dela. Lenta, profunda, ancorada quando a crise começou a ceder. Ele levantou o olhar, e Bianca percebeu a intensidade daqueles olhos escuros, profundos, cheios de algo que ele tentava esconder do mundo. Desculpe, ele murmurou, rouco. Eu não deveria estar aqui. Claro que deveria. Você precisava de ajuda. Ele desviou o olhar, claramente desconfortável. Isso não acontece comigo. Aconteceu agora. Ela disse, simples, honesta. Ele abriu a boca para responder, mas a porta da padaria balançou com o vento. E naquele instante, Bianca percebeu o crachá elegante, preso à pasta dele, Arthur Cavalcanti, CEO interino, Cavalcanti Foods. Bianca congelou. Aquele não era um homem qualquer, era praticamente o príncipe da indústria alimentícia do país. Ela engoliu seco. Você é o Arthur Cavalcanti. Ele fechou a pasta imediatamente. Não fala isso, mas ninguém aqui precisa saber quem eu sou. A frase saiu seca, quase como uma ordem. Bianca arqueou a sobrancelha. Olha, eu não ligo para cargos. Só ajudei um ser humano. Arthur a encarou como se aquilo fosse impossível de acreditar, como se ele não estivesse acostumado a ser tratado assim. Ela se levantou e serviu um copo d'água. Bebe. Vai te ajudar. Ele pegou o copo, relutante, mas bebeu. Então encarou as mãos, ainda levemente trêmulas. Faz tempo que não acontecia. O ataque. Sim. Bianca apoiou o quadril no balcão. O que causou? Arthur não respondeu de imediato. Seu olhar se perdeu por alguns segundos, menos como alguém que vê chamas invisíveis. Não importa. Bianca percebeu mais do que ele disse, mas não insistiu. Quer que eu chame alguém da sua família? Amigos. Arthur soltou um riso sem humor. Amigos? Não. Ela sentiu algo apertar o peito ao ouvir aquilo. Um homem tão poderoso, tão impecável e tão sozinho. Antes que ela pudesse perguntar mais, Arthur se levantou abruptamente, colocando a máscara de frieza no rosto. Esqueça que isso aconteceu. Como assim esquecer? Agradeço a ajuda, mas foi só isso. Ele caminhou até a porta. Mas, ao abrir, parou. Olhou por cima do ombro. Os olhos dele pousaram nela de um jeito que Bianca nunca esqueceria, menos um olhar que parecia dizer: eu preciso voltar. Mesmo que a boca dissesse o contrário. Qual é o seu nome, Bianca? Cala.
Bianca, ele repetiu baixo, como se memorizasse Bianca, e foi embora. Bianca ficou parada, sentindo que algo enorme menos maior que ela, maior que aquela padaria menos tinha acabado de entrar na vida dela. O destino? Talvez. Mas ela ainda não sabia que aquele homem, o Siu frio que fugia do próprio passado, voltaria para a padaria no dia seguinte. Não por causa do pão, não por causa do café, mas porque, pela primeira vez em anos, ele conseguiu respirar. Bianca acordou no dia seguinte, achando que tudo não passara de um encontro estranho e sem futuro. Um executivo milionário com crise de pânico em frente à sua padaria. Impossível que aquele homem voltasse. Mas às 8:02 da manhã, quando ela abriu a porta para colocar os pães Riquem assados na vitrine, Arthur Cavalcanti estava ali. De terno impecável, expressão séria, postura rígida, como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Bianca travou. Ele também. Por um segundo, o mundo ficou silencioso. Só o cheiro de pão quente preenchia o ar. Bom dia, Arthur, disse. Sem jeito, você voltou. Estou aqui apenas para agradecer apropriadamente. Ontem, eu não estava no meu melhor. Bianca tentou não rir. Tá tudo bem. Todo mundo tem dias ruins. Arthur pareceu não acreditar na frase. Para ele, ser fraco não era permitido. Eu queria te reembolsar pelo transtorno. Ele tirou um envelope do bolso. Bianca levantou a mão imediatamente. Não. Como assim não? Eu não cobro para ajudar ninguém. Ele ficou genuinamente confuso. Mas todo mundo cobra. Eu não sou todo mundo. Arthur ficou olhando Bianca de um jeito estranho. Como se tentasse entender como alguém assim poderia existir. Ele entrou na padaria. Sentou-se no canto, claramente desconfortável por estar em um lugar comum. Simples, humano demais. Bianca colocou um pão de queijo e um café na mesa. Não pedi isso, eu sei. Ela sorriu. Ela sorriu. É cortesia. Arthur suspirou. Eu não gosto de coisas gratuitas. Relaxa. Relaxa. Eu também não gosto de crises de pânico. Ele encarou ela por um momento, e algo nos olhos dele quase pareceu um sorriso escondido. Quase. A campainha da porta tocou. Uma cliente idosa entrou, olhou Arthur e arregalou os olhos. Meu Deus. Você não é o Arthur Cavalcanti? Bianca gelou. Arthur imediatamente colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio. A mulher ficou encantada. Eu vi você na TV ontem. Você é o moço da Cavalcanti Foods, né? Bianca encarou Arthur, boquiaberta. Espera. Você é o Arthur Cavalcanti? Ele fechou os olhos. Droga. A verdade, enfim, tinha escapado. Eu queria manter discrição. Ele murmurou. Bianca cruzou os braços. Você disse que não queria que ninguém soubesse quem você era, mas esqueceu de avisar para sua cara. A senhora riu alto. Arthur ficou ainda mais desconfortável. Sim, eu sou ele. Agora, poderiam, por favor, parar de olhar como se eu fosse uma atração turística? Mas claro que não pararam. A notícia correu pela rua em minutos. O Siu, milionário, estava tomando café na padaria da Bianca. Gente filmando. Gente tirando fotos. Gente perguntando se estavam namorando. Arthur levantou-se abruptamente. Chega. Eu vou embora. Bianca segurou o braço dele. Ei. Calma. Respira. Ele a encarou. A mesma respiração pesada de ontem começou a aparecer. Bianca percebeu. Crise à vista. Ela o puxou para os fundos da padaria, longe das câmeras. Olha para mim. Arthur, ele respirou fundo. Eu odeio perder o controle. Hoje, você não vai perder. A voz dela era firme, segura, algo que ele não estava acostumado. A crise diminuiu. Arthur finalmente respirou direito. Quando voltou à sala principal, a multidão tinha se dispersado. Ele colocou as mãos nos bolsos. Parece que você sabe lidar comigo melhor do que eu mesmo. Isso chama humanidade. Arthur desviou o olhar. Tocado menos, mas não admitiria. Ele caminhou até a porta, pronto para ir embora. Mas antes de sair, se virou. Posso voltar amanhã? Bianca piscou. Surpresa. Por quê? Arthur hesitou pela primeira vez na vida.
porque aqui eu consigo respirar. E saiu. Bianca ficou parada, coração acelerado. Ela sabia menos, e ele também, que aquilo não era apenas gratidão. Era o começo de algo que nenhum dos dois estava preparado para encarar. Arthur voltou no dia seguinte, e no outro. E no outro, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma expressão séria, tentando disfarçar que aquilo já tinha virado rotina menos ou pior, necessidade. Bianca fingia naturalidade, mas cada vez que ele empurrava a porta de vidro, o coração dela fazia um pequeno salto involuntário. Naquela terça-feira, porém, algo estava diferente. Os clientes cochichavam. Alguns encaravam Bianca com pena, outros com desconfiança. Até que uma adolescente entrou correndo, mostrando o celular. Moça, você viu isso? Era uma matéria sensacionalista. A padeira humilde que fisgou o C e o milionário. Bianca Alves, menos a mulher que quer subir na vida, usando Arthur Cavalcanti. Bianca congelou. Mais abaixo, fotos dela e Arthur juntos. Tiradas escondido. Recortes fora de contexto, mantetes cru. Arthur entrou exatamente naquele momento e viu Bianca segurando o celular, pálida. Ele arrancou o aparelho da mão da menina e leu rapidamente. A expressão dele escureceu. Quem postou isso? Bianca perguntou. A voz trêmula, conselheiros da empresa. Ou alguém da minha família. Era óbvio, alguém queria usar Bianca como arma. Arthur fechou a cara, a frieza voltando como um escudo. Você não devia ter se envolvido comigo. Bianca riu. Amarga. Eu me envolvi. Você apareceu aqui. Arthur respirou fundo, tentando controlar a raiva, não dela, mas do caos ao redor. Eu vou resolver isso. Bianca balançou a cabeça. Não é assim que funciona no seu mundo, né? Vocês pisam em todo mundo e depois acham que vou resolver, conserta tudo. Ele pareceu levar um soco. Eu não pedi para você aparecer na minha vida. E eu não pedi para virar alvo da sua família. O silêncio caiu duro entre eles. Clientes observavam. Algumas pessoas filmavam. Arthur olhou ao redor e reconheceu o olhar assustado dela. Era o mesmo olhar dele durante uma crise. E algo dentro dele partiu, sem dizer uma palavra. Arthur segurou o braço dela com firmeza, mas sem machucar. Vem comigo. Solta! Solta! Eu estou trabalhando. Se ficar aqui, eles vão te destruir. Bianca hesitou apenas por um instante. Depois o seguiu até os fundos da padaria. Ele fechou a porta. Silêncio. Apenas os dois. Arthur respirou fundo, tentando escolher as palavras menos algo difícil para um homem acostumado a ordens. Não explicações. Eu não quero que você se machuque por minha causa. Mas já estou. Os olhos dele finalmente encararam os dela sem máscaras. Eu não sei lidar com isso. Com você. Nem eu. Com você. Eles ficaram ali, tão próximos, que Bianca podia sentir o perfume dele. Fresco, caro, mas carregado de algo triste. Arthur baixou o olhar. Eu passei anos evitando me aproximar de qualquer pessoa. Mas com você, Bianca. Esperou. Eu perco o controle. A confissão caiu entre eles como uma tempestade silenciosa. Bianca sentiu o peito apertar. Você não precisa ter medo de mim, Arthur. Ele riu. Fraco? Eu não tenho medo de você. Tenho medo do que você faz comigo. Ela abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo toque estridente do celular de Arthur. Ele atendeu, do outro lado da linha. A voz de Marcos Cavalcanti, alta, irônica, suficientemente venenosa para gelar o sangue de Arthur. A imprensa adorou a notícia da sua namorada padeira. Continue assim que você cai da presidência sozinho. Arthur fechou os olhos, exasperado. Não se meta nisso, Marcos. Tarde demais. Toda a diretoria já está sabendo. A ligação encerrou. Bianca engoliu em seco. Isso vai te prejudicar. Arthur guardou o celular devagar. Eu não me importo com a empresa agora. Bianca franziu a testa. Então, se importa com o quê? Arthur deu um passo em direção a ela.
tão perto que a respiração dos dois quase se misturou. Com você? O coração dela disparou. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, um estrondo forte veio da frente da padaria. Vidro quebrando. Gritos. Arthur correu, Bianca atrás dele na entrada. Uma frase pichada em vermelho no vidro. Interesseira. Golpista. Bianca levou a mão à boca. Arthur sentiu a raiva subindo como fogo. Isso é guerra. E ali, naquela porta quebrada, com o cheiro do spray ainda no ar, ficou claro uma coisa. Bianca não estava apenas se aproximando de Arthur, ela estava entrando em um campo de batalha. E a família Cavalcanti nunca perde sem lutar sujo. A porta da padaria ainda estava manchada com tinta vermelha quando Bianca chegou na manhã seguinte. Ela limpou cada centímetro sozinha, mesmo com os dedos ardendo. Não queria dar a ninguém o gostinho de ver ela quebrada. Mas a verdade era, por dentro, ela estava. E Arthur sabia disso. Ele chegou às 7:02, exatamente como sempre. Mas dessa vez, sem terno, sem postura rígida, menos apenas calça simples e uma camisa preta. Parecia menos CEO. E mais um homem tentando pedir desculpas ao mundo. Deixa que eu faço isso. Ele disse, tirando o pano da mão dela. Não. Isso aqui é meu. Arthur manteve o olhar sobre ela. Preocupado, Bianca. Isso passou dos limites. Eu já mandei investigar quem fez. Para. Ela cortou. Cansada. Isso é porque você aparece aqui. Se você parar, eles param. Arthur sentiu um frio no estômago. Você quer que eu vá embora? Bianca não respondeu imediatamente. Olhou o vidro limpo, o chão, qualquer lugar que não fosse o rosto dele. Eu quero minha vida de volta. Arthur deu um passo atrás, como se ela tivesse empurrado ele. Certo. A voz dele saiu quase inaudível. Ele ia sair, mas Bianca falou antes. Ontem você ia me contar algo sobre perder o controle. Arthur fechou os olhos. Quando abriu, havia mais sombra do que luz. Não quero falar disso, mas precisa. Ele respirou fundo. Como alguém prestes a entrar num lugar proibido, eu tinha uma irmã. Bianca congelou. Arthur engoliu seco, encarando um ponto distante, Clara. Ela tinha 12 anos. Era o oposto de mim. Alegre, impulsiva, brilhante. A voz dele falhou. Bianca não se atreveu a interromper. Nós estávamos numa fábrica da empresa, numa visita de rotina. Meu pai insistiu. Disse que era seguro. Arthur passou a mão pelo rosto, tentando afastar uma lembrança que parecia queimá-lo vivo. Houve um incêndio. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa. Eu consegui sair. Ela. Oh. Bianca levou a mão à boca. Arthur. Ele balançou a cabeça. Não me toque. Ela recuou lentamente. Minha mãe morreu 1 ano depois. Depressão. Meu pai me culpa até hoje. Bianca sentiu o coração apertar. Aquele homem tão frio, tão controlado, estava se quebrando na frente dela. E você se culpa também. Arthur riu, um riso sem alegria, todos os dias. Ela deu um passo em direção a ele. Mas você era só uma criança. Eu deveria ter tirado ela de lá. Você tinha 15 anos. Arthur. Ele finalmente olhou para ela, menos olhos profundos, marcados de dor. Eu não permito que ninguém entre na minha vida, porque, se eu perder outra pessoa, eu não sobrevivo. Bianca sentiu o ar faltar. A confissão era tão crua, que parecia rasgar o chão entre eles. E por que está me contando isso agora? Arthur respirou fundo, como quem se rende. Porque você entrou, apesar de mim. Apesar de tudo, Bianca fechou os olhos. Por um instante, ela nunca se sentiu tão perto dele, tão dentro do coração dele. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta da padaria foi empurrada com força. E quem entrou foi a pessoa que Bianca menos queria ver, Helena Cavalcanti, a madrasta de Arthur, a mulher mais fria de São Paulo. Então é aqui que você se esconde. Ela disse, olhando Bianca como quem examina algo sujo. Arthur se colocou imediatamente na frente de Bianca. O que você está fazendo aqui? Helena cruzou os braços, protegendo o nome da nossa família, e se livrando do problema. Bianca sentiu o estômago revirar.
Helena colocou um envelope sobre o balcão. Assine e vá embora. Longe dele. Longe da imprensa. Bianca nem abriu. Não vou assinar nada. Helena sorriu. Venenosa. Você não entendeu. Não é uma escolha? Arthur explodiu. Chega! Mas Helena nem se mexeu. Arthur, se continuar andando com essa garota, você perde o cargo. O conselho já está reunido. Você tem 1 hora para decidir. Bianca sentiu o sangue sumir das veias. Arthur ficou imóvel. Helena deu o golpe final. Ou ela, ou sua presidência. Bianca respirou fundo. E com a voz mais firme que já teve, disse: Arthur, escolhe o que te faz menos mal. Ele a encarou. Desesperado, dividido, quebrado. E então, Helena completou com frieza mortal: garotas como você não ficam com homens como ele. Nunca ficaram. Nunca vão ficar. Bianca fechou a mão, as unhas marcando a pele. O passado dele. O poder da família. Os segredos. Os segredos. As ameaças. Tudo agora estava contra ela. E pela primeira vez, Bianca teve medo não por si menos, mas do que isso faria com Arthur. A porta da padaria ainda estava tremendo quando Helena saiu, deixando para trás um cheiro de perfume caro e veneno. Arthur ficou parado, imóvel, como se tivesse levado um golpe no peito. Bianca o observava, não como seio poderoso, mas como um homem que, pela primeira vez, parecia perdido. Eu não vou assinar nada, Bianca repetiu, firme. Arthur passou a mão pelos cabelos, exausto. Bianca, você não devia ter ouvido nada disso. Eu nunca quis te colocar nesse lugar. Mas colocou. Ela respondeu, sem atacar, apenas constatando. Ele fechou os olhos. Doendo, Arthur caminhou pela padaria como um leão enjaulado. Se eu enfrentar o conselho agora, eles me tiram imediatamente. Meu pai vai apoiar isso. Helena também. E, sem o cargo, eu perco o acesso a todos os arquivos que provam as irregularidades deles. Coisas que venho investigando há anos. Bianca o observou com atenção. Então, é mais do que dinheiro. Muito mais. Arthur respirou fundo. É a única coisa que me permite tentar limpar o nome da minha irmã. A morte dela não foi apenas um acidente. Foi negligência. E eles esconderam tudo. Bianca sentiu o coração gelar. Arthur, você está sozinho nisso? Sempre estive. Ela aproximou 2 passos. Não está mais. Ele encarou. E a fragilidade no olhar dele era tão rara que doeu nela. Mas o momento durou pouco. A porta abriu outra vez. Helena havia voltado. Dessa vez acompanhada de um advogado e 2 seguranças. Eu tentei ser gentil, ela disse. Arthur avançou imediatamente. Se eles encostarem um dedo nela, eu acabo com vocês. Helena riu, fria. Ninguém vai tocá-la. Mas a senhorita Bianca recebeu hoje uma denúncia anônima sobre o estabelecimento dela. Bianca franziu o senho. Denúncia do quê? O advogado abriu uma pasta. Fornecimento irregular. Nota fria. Produtos vencidos. Bianca ficou branca. Isso é mentira. Arthur virou para Helena. Furioso. Vocês inventaram isso. Prova. Helena deu de ombros. Ao meio-dia, fiscais sanitários vão chegar aqui. Se encontrarem qualquer coisa suspeita, ela perde a padaria. E talvez responda criminalmente. Bianca sentiu as pernas falharem. Arthur segurou o braço dela antes que caísse. Você passou todos os limites, Helena. Eu avise. Garotas como ela arrastam a família inteira para a lama. Arthur quase partiu para cima menos. Mas Bianca segurou firme a mão dele. Não. Ela disse, olhando diretamente para Helena. A senhora não me assusta. Helena levantou uma sobrancelha. Então, deveria. E? Saiu, triunfante. Quando a porta finalmente fechou, Bianca soltou a mão de Arthur e andou até o balcão. A respiração dela tremia. Eles vão acabar comigo. Arthur se aproximou devagar. Eu não vou deixar. Você não pode lutar com o próprio sangue por causa de mim. Ele tocou os ombros dela. Bianca,
Eu não estou lutando por você. Eu estou lutando por nós dois. Ela virou o rosto. E se isso tudo destruir a sua investigação? E se custar a única chance que você tem de revelar a verdade sobre a sua irmã? Arthur hesitou por meio segundo. E essa hesitação foi tudo o que ela precisou sentir. Bianca sorriu. Um sorriso pequeno, partido. É isso. O quê? Ela deu um passo para trás, afastando-se das mãos dele. Você tem coisas grandes em jogo. Coisas que começaram muito antes de eu aparecer. Eu não posso ser o motivo de você perder tudo. Arthur franziu o senho. Desesperado. Bianca, não faça isso. Ela respirou fundo, como quem puxa ar pela última vez antes de mergulhar. Vá embora antes que eu diga algo que faça você ficar. Eu não vou te deixar. Vai sim. Bianca pegou o pano, fingindo limpar o balcão menos, mas era só para esconder as mãos tremendo. Se você ficar, a sua família destrói minha vida. Se você for, talvez eu ainda consiga salvar o pouco que tenho. Arthur se aproximou mais um passo, mas Bianca desviou o rosto. Por favor, Arthur. A voz dela quebrou pela primeira N. Vai. Arthur ficou ali por longos segundos, parado, respirando como se estivesse afogando, e então, com a dor espalhada pelo rosto, ele finalmente deu um passo para trás. Bianca, isso é um erro. Ela não respondeu. Eu volto. Ele sussurrou. E saiu. A porta fechou. O silêncio caiu, e só então, quando não havia mais ninguém para ver, Bianca desabou em lágrimas. Na manhã seguinte, como Helena havia prometido, os fiscais chegaram. Bianca ficou atrás do balcão, tentando manter a postura, mas sua mão tremia. Ela sabia que não tinha nada irregular, porém também sabia o poder da família Montenegro. Um único telefonema podia criar provas do nada. Senhorita Bianca Rodrigues, sou Toe. Os fiscais começaram a vasculhar cada canto da padaria. Geladeira, estoque, documentos, notas fiscais. Bianca mal conseguia respirar. Depois de 20 minutos angustiantes, um deles voltou. Está tudo em ordem. Ela piscou. Incrédula? O quê? Nenhuma irregularidade. Padaria liberada. Bianca levou a mão à boca, quase chorando de alívio. Mas algo estava estranho. Helena não perderia tão fácil. Foi então que o fiscal completou. Inclusive, recebemos uma ordem do Ministério para reforçar proteção e prioridade a este estabelecimento. Alguém de alto nível se preocupou bastante com a sua segurança. Bianca congelou. Ela sabia exatamente quem era. Do outro lado da cidade, Arthur Montenegro entrava na sala de reunião do conselho, tenso porém decidido. Seu pai, Augusto Montenegro, o encarou com frieza. Finalmente tomou juízo e voltou. Arthur jogou uma pasta sobre a mesa. Aqui estão todas as provas das irregularidades cometidas pelos diretores que a Helena protege. Sonegação, superfaturamento, manipulação de laudos. Helena empalideceu. Você não tem autoridade para... Tenho. Sim, Arthur. Cortou. E mais, tenho testemunhas, gravações e acordos assinados. Se vocês acham que podem destruir a vida de uma mulher honesta, sem consequências, pensaram errado. O pai dele apertou os olhos. Você está realmente declarando guerra à própria família, por causa de uma garota da padaria? Arthur inspirou fundo. Não. Estou declarando guerra a tudo que arruinou nossa família desde sempre. Silêncio. Helena tentou reagir, mas dois conselheiros, antes neutros, se levantaram. Se as provas forem reais, devemos afastar imediatamente todos os envolvidos. E assim, pela primeira vez, Helena perdeu. Horas depois, Arthur estacionou diante da padaria. Bianca estava fechando a porta quando o viu. O coração dela apertou menos, mas ela se manteve firme. O que você quer, Arthur? Ele deu alguns passos. Até ficar diante dela. Eu prometi que voltaria. Eu pedi para você ir embora. O fui, mas agora terminei o que precisava fazer. Bianca desviou o olhar, nervosa. E o que aconteceu? Helena foi afastada. Alguns diretores foram presos. Meu pai teve que renunciar temporariamente. Ela arregalou os olhos.
Você fez isso tudo sozinho? Ene? Oh, Arthur respirou fundo. Fiz isso porque você me mostrou que eu ainda tinha algo decente dentro de mim. Algo que vale a pena proteger. O rosto dela amoleceu. Mas ela ainda resistiu? Arthur, eu não quero ser um problema na sua vida. Ele sorriu menos aquele sorriso raro que quase ninguém conhecia. Você é a única coisa que não é um problema. Bianca finalmente encarou os olhos dele e Arthur deu o passo final. E te amo. Bian, ela sentiu o peito desabar. Você não pode falar isso assim. Posso? E vou repetir quantas vezes for preciso. Arthur tocou o rosto dela com as duas mãos. Com delicadeza quase impossível para um homem que sempre viveu em guerra, eu te amo. Não como o Seiyu, não como um Montenegro, mas como um homem que finalmente encontrou um lugar que parece lar. Bianca fechou os olhos, as lágrimas caindo. Eu tentei te afastar, porque eu tinha medo. Eu também tinha. Ele admitiu, sorrindo. Mas chega! A gente já perdeu tempo demais. Ela riu entre soluços. Então, o que fazemos agora? Agora. Arthur aproximou o rosto do dela. A gente fica junto. Do jeito certo. Sem mentira, sem medo. Bianca o puxou pela camisa. Finalmente, cedendo o beijo, aconteceu ali, na calçada, com o cheiro de pão fresco e o barulho da cidade passando. Simples, verdadeiro, perfeito. 2 meses depois, a padaria ganhou uma nova placa. Padaria Montenegro e Rodrigues. Era pequena, aconchegante, sempre cheia. Arthur aparecia às 6 da tarde, tirava o paletó e ia atender clientes com um sorriso que ninguém acreditava ser dele. Bianca o observava de longe, com o coração calmo, pela primeira vez em anos. E quando ele passava atrás do balcão, ele sempre sussurrava no ouvido dela. Agora você nunca mais vai enfrentar nada sozinha. E ela acreditava. Porque, pela primeira vez, era verdade.